Vamos começar aqui o Jornal Gente falando sobre um assunto que chama muita atenção porque repete históricos recentes e não tão recentes. Eu me refiro às inconsistências que foram encontradas no currículo de Cássio Nunes, desembargador federal, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal e está agora naquele périplo das conversas com os senadores. Alguns falam em beijamão para a sabatina que será realizada no Senado no dia 21 de outubro. Só um parênteses aqui, hein? O Senado vai trabalhar pouco esse mês, hein? 21 de outubro, 3 dias nessa semana, do dia 21 de outubro, para as sabatinas. Antes, recesso branco, na sequência, recesso das eleições. 3 diazinhos garantidos de trabalho e talvez alguma outra coisa ali, pouco provável. Mas voltando ao caso do currículo do desembargador Cássio Nunes. Foi descoberto que há algumas inconsistências na vida curricular, na vida acadêmica do desembargador que divulgou seu currículo quando teve o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Acho que ainda é cedo para tomarmos aqui qualquer tipo de conclusão. Mas há, sim, uma estranheza. E a gente pode estranhar. Vou colocar para os nossos ouvintes quais são as duas principais estranhezas, digamos, no currículo de Cássio Nunes. A primeira delas é a menção a uma pós-graduação feita em uma universidade da Espanha. Essa universidade respondeu, matéria do jornal Estado de São Paulo, o seguinte: que esse curso de pós-graduação não existe lá e que, por isso, não foi cursado por Cássio Nunes, que sim esteve na universidade fazendo um curso de extensão com duração de 5 dias, na área indicada por ele. Bem, quem é do meio acadêmico e também quem não é, entende claramente a diferença entre um curso de extensão de 5 dias, em que ele fez como ouvinte, e de uma pós-graduação com aulas, com carga horária, com currículo, com tese que tem que ser defendida ao final, são coisas muito diferentes. A outra inconsistência, que também chama a atenção, é a seguinte: Cássio Nunes indica no currículo dele 2 pós-doutorados. Pós-doutorado é o trabalho de uma vida acadêmica. Pós-doutorado é o funil do funil do funil do funil. Pouquíssimas pessoas fazem. É trabalho de anos, é trabalho de muita pesquisa. Temos certeza que isso não aconteceu no caso dele? Não, não temos. Talvez tenha acontecido. Ele emitiu uma nota que a gente já vai citar aqui com a posição dele. A dúvida que se coloca é a seguinte: como ele fez 2 pós-doutorados sem ter concluído o doutorado? Como? É isso possível? No Brasil, não. Esquece. O certificado de doutorado de Cássio Nunes foi emitido há 2 semanas, por também uma universidade na Espanha. Quer dizer, não daria tempo dele fazer 2 pós-doutorados em 1 semana. Isso é algo absolutamente não factível em nenhum lugar, em nenhum país, independente das diferenças dos métodos de ensino. Bem, o que diz o indicado desembargador Cássio Nunes? Primeiro, que a terminologia usada na Espanha para pós-graduação não é a mesma daqui e que esse curso que ele fez, no momento, se chamava pós-graduação, aquele de 5 dias. Sobre pós-doutorado, ele diz também que em alguns países na Europa é sim permitido que o curso de pós-doutorado seja feito concomitantemente com o doutorado e que essa data tardia para a emissão do doutorado, que leva à desconfiança, fala, mas como é que deu tempo de fazer tudo isso em 1 semana? Segundo ele, é porque a Covid atrasou a emissão de certificados, por isso a data postergada no certificado de doutorado. São essas as explicações até agora de Cássio Nunes. E é claro que no mundo político, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente tem que entender também qual vai ser a repercussão desses fatos agora, na hora em que os senadores foram analisar o nome de Cássio Nunes para essa vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Cláudio Humberto, direto de Brasília, como é que isso está pegando em Brasília, Cláudio? Bom dia. Muito bom dia a todos, bom dia Thaís Freitas, bom dia Brasil. Olha, a gente tá todo mundo aqui em estado de perplexidade, né? Não se esperava isso na vida curricular, ou pelo menos no currículo do desembargador
Cássio Nunes Marques, que é uma pessoa muito querida, muito admirada aqui em Brasília por sua atuação como magistrado, e ele tem um currículo invejável, né? Mas tem esse ponto aí que está causando esse tipo de indagação, de questionamento, que é exatamente uma questão que diz respeito a um curso de pós-graduação de 5 dias, né? Isso é difícil de a gente imaginar como é que pode, como é que é possível uma coisa como essa, né? Além do mais, é preciso a gente se dar conta de que esse fenômeno me parece muito mais comum do que a gente imagina, né? A gente agora está tropeçando nesses casos porque estamos indo atrás, né? Mas eu me lembro que eu certa vez descobri, publiquei na minha coluna, fatos muito semelhantes envolvendo o ex-senador, ex-governador do Distrito Federal, ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Ele foi reitor da Universidade de Brasília, onde foi admitido, apresentando certificados de pós-graduação, certificados de cursos e tal, que na verdade não era verdade, quer dizer, que na verdade não existia. Eu me lembro que, por exemplo, estava no currículo do então ministro da Educação a constatação ou a comprovação, né, a suposta comprovação de um curso de pós-doutorado na Sorbonne. Na verdade não foi, né, não era pós-doutorado, era um curso de extensão. O curso de doutorado, a denominação, né, do curso de doutorado na França é doutor, e essa denominação também tem em vários países, é o equivalente à expressão doutor de Estado. Aqui nós chamamos de pós-graduação. E só que esse curso que o Cristóvão fez não era de pós-graduação, era um curso de extensão, tanto quanto o mestrado dele na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Pesquisas da Pessoa Humana, etc. Não existia na época do curso, não existia esse organismo na Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu lá no governo Lula, eram outros tempos. No governo Lula ninguém ia atrás do currículo dos ministros para comprovar a veracidade do que se alegava no currículo dos ministros. Mas eu só estou contando essa história para dizer que, puxa, parece comum isso, né? Porque não é de hoje. E a gente vê a situação no atual governo que é constrangedora. Tivemos um ministro da Educação que foi convidado e verificou-se depois que o currículo dele era fajuto, né? Aquele era fajuto mesmo. Esse currículo do ministro convidado ou indicado para o Supremo Tribunal Federal tem esse ponto ali do currículo que está muito mal explicado, é constrangedor, é vexatório, né? E é tudo que a gente não espera de um ministro da Suprema Corte. Ele precisa explicar isso adequadamente, precisa convencer as pessoas de que ele está certo, de que não mentiu no currículo, a fim de continuar merecendo o respeito de todos. É vexatório, e vamos ver o que é que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer com essa indicação, porque o Decotelli não foi para frente. Agora, Cássio com K aparentemente vai para frente. O Planalto, por enquanto, está meio que minimizando essa situação. É muita vergonha, é muita cara de pau, é um vexame, isso não se faz, mas parece que sim, é uma prática muito comum. Aconteceu com outros ministros. Agora, vai depender do público brasileiro, vai depender do eleitor, vai depender do povo se manifestar e dizer o que acha. Porque passar vergonha e depois ficar 30 anos fazendo parte de um colegiado como o STF, talvez até valha a pena, né? Tem que ver o que vai acontecer depois dessa vergonha, depois de mais esse vexame, depois de mais essa que o brasileiro está tendo que engolir. O problema aí é a simbologia, né? Se ele tem ou não a pós-graduação, você vê, a gente perde, né, um tempo danado com essa discussão, que é importante. Não, ele não tem. Então, o problema todo é o recado que se passa, né? Do sujeito colocar ali no currículo algo que ele não cursou, apenas para
tornar o currículo mais qualificado, apenas para dar um carimbo maior ali para a sua experiência profissional. Só que isso, hoje em dia, é muito fácil de ser checado. Talvez em outras épocas a gente tivesse mais dificuldade. Hoje em dia você encaminha um requerimento em questões de segundos, tá no computador lá da Universidade da Espanha, e em questões de segundos volta essa informação e você tem a disseminação aí pelas redes sociais. Tem um histórico de problemas com currículo, não só no governo, questionamento de currículo. Será que ninguém se atentou a isso? O sujeito está sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal, está na vitrine das notícias do Brasil e do mundo, né? A repercussão por todo o carnaval que o presidente da República fez com essa nomeação, né? Que devia ser algo muito mais sereno, né? Muito mais tranquilo, mas virou uma notícia, né? Como se nós estivéssemos elegendo aí um Deus Supremo para a Suprema Corte, para substituir o decano Celso de Mello. E aí, eu não sei se tem alguma pegadinha. Talvez tenha uma pegadinha aí, a gente vai descobrir daqui a alguns dias. O governo falou, não, vamos deixar isso aqui no currículo e vamos explicar ali na frente. Pode ser, porque se não é uma pegadinha, é algo que, olha, é uma falha tremenda, né? Dos que indicaram, daquele que foi indicado, de toda a assessoria. A primeira coisa que se devia fazer antes de anunciar o nome dele é checar, ó, como é que tá o seu currículo aí? Vamos checar, vamos ver se não tem nenhuma informação aí que possa dar uma dupla interpretação, algo exagerado, porque é óbvio, né, que isso vai ser feito. A gente já sabe que agora é uma prática comum ir atrás dessas informações. Talvez no passado não fosse uma prática assim e a gente não tivesse esse tipo de problema. O fato é que é realmente um vexame, né? Eu não sei como um sujeito desse consegue ter a cara de pau, né, de enfiar uma informação dessa e, se não for verdade, continuar sustentando. O melhor que se tende a fazer é recuar. Olha, realmente havia um erro ali, vamos corrigir, vamos adaptar o currículo, bola pra frente. E o que interessa é saber o seguinte, ele tá preparado para ir pro Supremo? Como é que vai ser essa sabatina no Senado Federal? Acho que isso é o que realmente importa dessa história, mas de qualquer forma não deixa de ser um erro aí de toda a assessoria desse processo de escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. É preciso a gente lembrar também o seguinte, esse é um dos pontos do currículo, né? O currículo do ministro indicado, aí, Cássio Nunes Marques, indicado para o Supremo Tribunal Federal, consta pós-graduação em Ciências Jurídicas pela Faculdade Maranhense, pós-graduação em Contratação Pública pela Universidade de La Coruña, na Espanha, mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, até dei aulas nessa universidade, lá em Portugal, doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca também. Então, assim, são títulos bastante apreciáveis, né? E em relação a estes não há questionamento, até porque no currículo dele, que ele distribuiu, distribuiu ontem, inclusive, esse currículo está acompanhado da reprodução dos certificados de cada um desses cursos, né? O único questionamento é em relação a essa referência a pós-doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Messina, na Itália. Enfim, ele tem que explicar isso mesmo, né? Mas é preciso também a gente ter uma certa calma. Vamos aguardar as explicações e que elas sejam convincentes. Se não forem, aí eu não sei o que vai acontecer com a indicação e nem muito menos com o próprio magistrado. Mas é difícil também você imaginar porque, né, que alguém... Eu acho que ele nem foi... imaginar, viu? Só para concluir, Mariana, é preciso a gente lembrar que estamos tratando de um desembargador federal, membro integrante do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aqui em Brasília. Quer dizer, imaginar que alguém com essa condição, né, com a condição de juiz, né, de juiz federal, desembargador federal, chegar a esse posto com currículo falso, isso é um pouco um tanto quanto forçar a barra. O currículo não é falso, né? Todos os dados estão corretos, com exceção deste que enfim, está muito mal explicado, né? Ele disse que foi um erro de tradução, em Direito Constitucional, né? Durante 5 dias, fica difícil. Cláudio, mas até porque, sabe o que eu acho também? Ele não deve ter sido indicado pelo Bolsonaro para
principal, para a Suprema Corte Brasileira, por causa do currículo. Não é a maneira como o Bolsonaro, não é esse o critério que o Bolsonaro usa para escolher quem vai fazer ou parte do governo dele, como os ministros que ele convida, ou a indicação para o Supremo. A escolha do Cássio Conká é baseada em outros critérios. O Bolsonaro não deve nem ter olhado o currículo do ministro. A crítica fica principalmente para os assessores do governo que deixaram passar esse tipo de falha, de inconsistência, de erro de tradução. Agora, é isso, né? Pega mal mesmo. E como tem gente que gosta de dar uma enfeitada no currículo, não é? Não é? Você tem ali... Eu nem tenho um currículo, sabe? Eu nunca fiz o meu. Sabe aquela aulinha de inglês que você fez ali quando tinha 14 anos? Aí você põe ali inglês fluente, achando que ninguém jamais... Intermediário. Você sabe, eu passei por uma dessas, vou contar aqui. Fiz um currículo para um outro lugar onde eu trabalhei. Naquele momento, meu inglês estava bonitinho, porque eu estava estudando, estava me dedicando, estava ótimo. E aí eu coloquei ali inglês fluente. Mas achando que jamais aquilo que você põe ali no pé de página. É que nem o curso de pós-graduação, né? Bem, chegou o meu chefe, na hora de me entrevistar, ele falou assim: você sabia que eu morei no Canadá? Eu falei, não. Ele falou, então, você tá dizendo aqui que tem inglês fluente? Vamos fazer em inglês a entrevista? Eu falei, meu Jesus... Gelei, né? Falei, agora eu me dei mal. Mas enfim, naquele momento eu tava preparada, eu não tinha mentido. Mas essa enfeitada que tanta gente dá no currículo, que você não pode, evidentemente, fazer quando tem consequências como essa, né? Você vê, às vezes é uma pessoa que é preparada, é uma pessoa que tem carreira, e por causa de uma vaidade, espero que seja isso, entra numa condição delicada. Uma linha a mais, né? Uma linha a mais no currículo, porque ele tem tantas... Isso, é você transformar outras... um curso de extensão de 5 dias numa pós-graduação. Não pode, isso não pode ser feito. Né? Pós-graduação Eu tenho um aqui no Brasil amigo que viajou pela primeira vez para fora do país muito recentemente. E aí ele disse assim, ele foi para Portugal, Espanha e Itália. E ele disse, eu fui para 4 países, porque na Itália ele visitou o Vaticano. É mais ou menos isso. É isso aí. Oi, André César, bom dia para você.